Neste exemplo, nós vamos trabalhar com um sensor de temperatura, efetuando a leitura do mesmo utilizando o Arduino. Bom, então aqui no Tinkercad eu vou procurar pelo elemento sensor e nós temos aqui o sensor de temperatura. E esse elemento ele se assemelha muito com um sensor comercial que é o LM35, onde nós temos um terminal de alimentação, aqui chamado de potência, o sinal de saída, Vout, e o GND. Então nós alimentamos esses dois terminais com tensão de 5 volts e nós vamos obter nesse terminal de saída a leitura proporcional do sensor. Bom, então agora eu vou utilizar aqui o nosso Arduino. Na realidade eu acabei rotacionando aqui o sensor, então eu vou rotacionar ele novamente para a posição aí de 90 graus. E eu vou vir aqui na seleção de componentes e procurar pelo Arduino. Bom, a partir de agora, o nosso trabalho vai ser a conexão do sensor no Arduino e nós vamos utilizar uma entrada analógica, ou seja, uma entrada que ela consegue receber um sinal em tensão e converter esse sinal para um número digital. Bom, então primeiramente eu vou alimentar o nosso terminal aqui chamado potência. Vou alimentar ele com 5 volts. Vou escolher aqui a cor vermelha. Tá? Esse terminal chamado Vout, que é o nosso sinal de saída do sensor, eu vou trazer ele até o pino A0, que é o primeiro pino analógico disponível aqui no Arduino, e o pino de GND conectado no GND do Arduino. E vou escolher aqui a cor preta. Bom, com essa configuração eu consigo fazer a leitura do nosso sensor de temperatura. Vamos agora para a parte de programação. Então eu vou em código, vou utilizar o modo texto. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Inicialmente eu vou acionar a leitura do nosso canal serial através do comando serial.begin e utilizar um baud rate de 9600. Dentro do programa principal, nós vamos trabalhar com um comando específico que é o comando analog read, ou seja, eu estarei fazendo uma leitura analógica. E eu vou fazer o analog read do pino utilizado, que é o pino A0. Mas é interessante que nós possamos colocar o valor que vai ser lido do pino A0 em uma variável. Então eu vou estar utilizando uma variável do formato inteira que eu vou chamar de valor. E eu inicializo essa variável com 0. Então a partir de agora eu vou fazer com que o valor receba a leitura analógica do pino A0, que, lembrando, é o pino que vai fazer a leitura diretamente com o sensor. A cada momento que eu fizer a leitura desse pino, eu vou colocar essa leitura na tela, né, no nosso monitor serial. Então eu vou utilizar o comando serial.println e eu vou imprimir o nosso valor, que corresponde à leitura do sensor. E eu vou fazer essa impressão na tela a cada 1 segundo. Muito bem, a partir de agora eu vou entrar no modo de simulação e eu vou utilizar o nosso monitor serial. E eu posso verificar que eu tenho um valor sendo impresso na tela. Se eu clico no sensor, eu vou fazer uma correspondência entre a leitura de temperatura com o valor que está sendo impresso. E eu posso notar que aqui o nosso valor máximo, 125, ele está correspondendo ao valor aqui no canal serial de 358. Se eu colocar a nossa temperatura
aproximadamente aqui em 30 graus, eu verifico que eu tenho um valor sendo impresso como 166. O próximo passo agora seria fazer uma correspondência entre essa variação de tensão, que é transformada em um número aqui no meu monitor serial, com o valor real de temperatura. Nesse caso, eu verifico que a minha menor leitura, que é 40, ou seja, menos 40 graus centígrados, ela corresponde a uma leitura de 20. A minha leitura máxima, né, que corresponde aqui a 120 graus, ela corresponde a 358. Então, através dessas informações, eu tenho que fazer, verificar como que o meu sensor trabalha. Claro, que em uma situação onde eu tenha o datasheet do sensor e eu conheça a curva de resposta dele, eu vou utilizar isso para fazer uma equação. Aqui, só para que nós consigamos avaliar o que está acontecendo, eu vou fazer a seguinte relação. Parei minha simulação e eu vou dizer que a minha temperatura, que no caso eu também vou ter que criar uma variável para ela, uma variável, nesse momento eu vou criar como inteira, int temperatura, inicializo ela em 0, eu digo que a minha temperatura ela vai corresponder ao valor que está sendo lido dividido por 2. Então, a partir de agora, eu vou executar esse teste. E ao invés de imprimir valor, eu vou simplesmente imprimir a minha temperatura. Vamos verificar o que acontece a partir desse momento. Olha só, eu estou aqui com 25 graus, tá? Porém, eu estou imprimindo no meu monitor serial 76, ou seja, nós ainda não temos uma formulação correta entre a leitura do sensor com aquela que está sendo exibida, certo? Bom, então eu vou fazer agora a divisão do meu valor por 4. Vejamos se haverá uma aproximação melhor. E observem que agora eu estou com a minha leitura de 25 graus no sensor, porém eu estou ainda com a temperatura um pouco acima. Então, nesse caso, o que seria necessário é realmente conhecer a curva de resposta do nosso sensor de temperatura para que nós possamos gerar o valor correto de medição. Esse tópico será abordado em um vídeo futuro.